O primeiro indicador, então, é saber que no mundo existe muito mais daquilo que a gente pode ver. Como está dizendo ali, tudo tem vida, tudo é vida. Você percebe isso, né? Mas o que que é esse perceber? Você percebe que está tudo interligado. Você percebe que o teu despertar, a tua expansão de consciência está interligada com o planeta, que está interligada com o sistema, com o nosso sistema solar, que está interligada com a nossa galáxia, que está interligada no nosso universo, que está interligado nos diversos multiversos ou omniversos, vamos dizer assim, nos universos plurais que estão um dentro do outros em frequências, vamos dizer assim, ou em existências conscienciais. E você começa a perceber que cores, sons, formas são frequências, são vibrações, e você começa a entender, a perceber o mundo de outra maneira, não só na matéria, mas o que é a energia vibrando, o que é a consciência se manifestando, né? Então esse é o indício, você começa a perceber tudo isso. O grande segredo dos indicadores é que você chega nessa fase quando você tem certeza, quando você experimenta. Por isso que é muito empírico. Só que você experimenta muito mais do que os 5 sentidos. Você tem o teu desenvolvimento de leitura das frequências, das vibrações, do campo informacional, o campo quântico, do mundo do imaginário, do mundo psíquico, mental, emocional, do mundo das multidimensões, dos diversos planos de existência, certo? O passo seguinte, você vai relembrar que tudo é passageiro, então você começa a perceber que a morte é o contrário de nascer, mas que a vida permanece, seja de uma forma, de uma consciência mais individual ou uma consciência mais expandida, uma consciência que abarca essa informação, esse coletivo. Então você percebe que você está numa situação enquanto humano, mas que você não é exclusivamente humano, você é uma consciência se manifestando num corpo humano. Você começa a compreender e a transcender o apego à matéria, você começa a superar o apego a si mesmo, a sua própria existência. Você vê que você é muito mais do que você percebe enquanto corpo físico. Então, esse indicador é quando você sente isso, quando você não tem mais dúvidas. Você começa a deixar os medos, os receios, né? E você começa a expandir, a acessar você mesmo, que é muito mais do que esse ser que tem um corpo físico e que tem uma identidade e uma existência nessa vida material. Então, a vida é muito mais expansiva, existe em várias outras realidades. E o indicador seguinte é perceber que existem outras realidades, que você não está só nesta realidade, vamos dizer assim, aqui física material, nem somente numa realidade astral ou etérica, vamos dizer assim, do sonho, da quarta dimensão. Existem várias outras dimensões, existem várias outras maneiras de a gente acessar essas outras realidades. Então você expande e você troca mais informações ainda, você processa esse conhecimento, assimilando ele em sabedoria, que você está além do espaço-tempo, você acessa momentos em que você sente que esse tempo que a gente fala é uma convenção coletiva, né. Então você consegue começar a sentir que é maleável, esse tecido que a gente chama do espaço-tempo, né, e que faz parte de você, que das tuas realidades. Aí vamos para o indício seguinte, você começa a sentir e ter a experiência de que você é o tudo está dentro de você, que não há separação, e essa tua expansão faz com que você acesse todo o universo, que você troque a informação com tudo, e que não há início nem fim, que não tem origem. Você não veio, quem criou o corpo humano, quem criou a humanidade, quem criou o universo, porque essa ideia de origem não faz mais sentido, é uma transformação, é um conjunto de consciências expandidas, consciências que podem atuar individualizadas,
mas que trabalham juntas por um organismo maior, por uma consciência, que é esse conjunto dessas consciências individualizadas, dessas manifestações. Então você é esse todo. Então tudo que acontece no mundo, no universo, faz parte de você. É você, está dentro de você. É você que manifesta esse mundo que passa a existir para você. E você começa a saber que você é esse todo, esse universo. Você experimenta essa sensação. Você está em vários planos, em várias dimensões, mas você não tem mais dúvida, porque você sentiu essa plenitude, né? Essa dissolução das identidades, do que seria o ego, das consciências individualizadas. Você conseguiu sentir por alguns momentos esse todo que você é, essa expansão plena, onde não há mais nem fronteiras, nem limites. Então você está em tudo e nada ao mesmo tempo. Você é este universo. Você tem uma responsabilidade por toda a existência. Você faz parte de toda a existência. Então você começa também a compreender que a tua energia, com esse grau de expansão, é responsável por toda a harmonia que existe em todos os planos, em todas as manifestações de consciência, em todas as expressões da essência do ser. Então não há mais diferença entre criador e criatura. Não há mais nenhuma distinção, porque você é criador e criatura ao mesmo tempo. Né? Então há uma total unificação. Agora a gente passa para as fases do despertar da consciência, né? Sabendo que cada pessoa tem o seu próprio caminho, a sua própria fase, que cada um pode se individualizar, mesmo sendo o todo, sentindo, sabendo que é o todo, ela tem uma escolha de se individualizar, porque não há separação. Então, há uma expressão minha individual do todo que se expressa através do meu corpo energético, desse meu corpo sutil, desse meu corpo físico. Então, o objetivo é sempre experimentar, vamos dizer assim, para melhor se compreender a si mesmo, melhor se perceber, se sentir, né? É uma troca de experiências que enriquece a experiência de todas as outras manifestações. Não é algo mental, não é algo intelectual, compreenda. É saber, é vivenciar isso, né? Então, vamos lá, a primeira fase é vivenciar um choque de consciência, né? É como se você começa a questionar as tuas crenças. O que que eu acreditei até hoje, por que que eu vivi assim até hoje, né? Então começa aquele questionar, nossa, mas parece que está tudo errado, né? O mundo começa a perder sentido, a se desfazer aquele mundo antigo que eu estava vivenciando, e começa a surgir algo muito maior que eu ainda não sei o que é, né? A gente começa a sentir altos e baixos, né? A gente começa a rever as nossas crenças e a gente começa a perceber que muitas vezes a gente estava num piloto automático, a gente estava muito condicionado a agir como a sociedade quer, como a publicidade mostra, como os filmes mostram, como as diversas artes e a família e a religião. Então o mundo começa a se repetir, a ficar aquela roda sem fim de uma vida repetitiva. E de repente você não quer mais isso, né? Então você começa a modificar, a compreender as tuas emoções e os teus pensamentos. Você começa a encontrar novos caminhos. Veja bem, você não está buscando, você está encontrando já os caminhos, porque tem que experimentar também nessa fase, né? Então você vai experimentando novas formas de viver, novas formas de sentir e de pensar. Você experimenta as coisas, você desenvolve a tua coragem, porque os medos vão se desfazendo, porque afinal você está mergulhando dentro de si mesma, né? A pessoa ela quer se desapegar da matéria. Então, para viver em equilíbrio no mundo material, é necessário se desapegar no mental e no emocional a matéria. Não é deixar a cidade e subir a montanha, é se desapegar internamente do mental e do emocional, daquilo que te prende, das emoções, dos pensamentos de que o mundo é isso, né? Então é muito mais do que isso.
E nessa fase, muita gente se joga no espiritual e tem a tendência a se apegar ao mundo espiritual. Tudo bem, se for uma fase, tudo bem, mas não trocar um apego por outro, né, prestar atenção quem vivencia essa fase. Aí na segunda fase, a gente começa a sentir coisas lindas que acontecem dentro da gente. Aí a gente começa a ter momentos de muito prazer, de muita alegria, mas o alto e baixo é muito mais contrastante, é muito mais forte. E quando vem o baixo, vem uma depressão muito forte, porque a vida na matéria às vezes não muda, ou porque o nosso meio, né, a família, os amigos, e daí você diz: "Nossa, mas eu estou muito deslocado do pensamento atual das pessoas, do mundo". Você começa a perceber as diferenças, você começa a vivenciar os contrastes, porque eles não estavam visíveis, então eles se tornam cada vez mais visíveis. Você começa, às vezes, a se sentir desamparada, né, uma pessoa que começa, às vezes, a se sentir meio no seu canto solitário, ou ao mesmo tempo que tem os seus momentos de alegria, tem profundos momentos de tristeza, né. Essa é a dualidade dentro de si, que fica muito visível, né, os contrastes. E daí você começa a perceber que não tem o caminho ideal, que tudo isso que você estava estudando na espiritualidade, na consciência, na ciência, te traz informações também, mas ao mesmo tempo não existe a informação que me dá todas as respostas. Aí você começa a forjar, a fazer o teu próprio caminho, você percebe que você é responsável pelo teu próprio caminho consciencial. E você começa a ter insights então, né, que é aqueles pensamentos que te trazem aquela lâmpada que surge: "Nossa, que ideia maravilhosa, olha, agora eu compreendi isso", e você avança, com altos e baixos, porque você encontra as oportunidades que você ainda chama de obstáculos na tua frente, que você tem que superá-los, mas porque você está experimentando e adquirindo a informação dessa oportunidade que você vê como problema, né, e que você ainda não tinha como sabedoria. Por isso que ele tem esse peso energético na tua frente. Mas você desfaz dessa energia, desse peso energético mental, porque isso é teu, está dentro de você, né, esse obstáculo, e daí você vê como uma ponte, não é um obstáculo na tua frente, mas é algo que eu vou me elevar, subir acima e ter um ponto de vista mais amplo. Então se torna uma oportunidade de expandir a tua consciência e você obtém toda a informação daquilo que para você era algo difícil, começa a se tornar mais fácil. Na terceira fase, a gente vai se sentindo cada vez mais forte e segura, a pessoa vai compreendendo mais o que é esse mundo interior, mental, emocional, né, e vai então se liberando dos medos e começa a já atingir estados mais de paz, né, já a meditação, toda forma de meditação, de mergulho dentro de si já acontece, seja dormindo, seja passeando na natureza, seja lavando louça, seja olhando o céu, seja ouvindo música, tudo isso são formas de meditação, formas de mergulhar dentro de si, formas de baixar as frequências cerebrais, de começar a sentir mais a sua consciência se expandindo, porque o mental vai se acalmando. E daí você consegue ouvir o teu próprio silêncio, a imensidão do silêncio. Você mergulha no mundo de informação, então você começa a perceber que as respostas que você queria estão todas dentro de você. Você vai formular uma pergunta e você já tem a resposta. Cada vez é mais rápido, nessa terceira fase, cada vez é mais rápido isso. Como é que você atinge as respostas? No silêncio, na paz. Por isso essa neutralidade nessa fase. Então você começa a se liberar dos teus condicionamentos e dos condicionamentos do que está no subconsciente ou no pensamento coletivo, no inconsciente, que são as regrinhas sociais que eu seguia e nem me dava conta. Então, você começa a ter mais autonomia e soberania, graças a essa neutralidade, a essa paz.
Então foi quando você faz o salto do mental para o consciencial. E isso permite com que você chegue na quarta fase, que é tornar-se responsável e autônoma em todas as dimensões, aonde você acessa a tua consciência, onde você se manifesta. E esse acessar outros planos, cada vez mais expansivos, é o que a gente chama amar-se. Amar a si mesmo incondicionalmente. E você vai perceber que essa tua energia é uma energia expansiva, porque já começa a se liberar da ideia de separação. Então você começa a se unificar devido a essa paz, com uma paz que existe em todo o universo, ligando as pessoas nessa incondicionalidade dessa energia ponto zero, dessa energia que a gente chama amor, que também é uma consciência, uma expressão, né, da essência. Nessa quarta fase, então, você atua com muito mais intuição, você já sabe que quando você deve agir ou quando você quer agir, você pode seguir a intuição. Nos 3 segundos que você tem a intuição, você começa a agir, porque se você esperar mais, o mental vai surgir, não é porque você está nessa fase que o mental não vai querer dar a sua opinião, ele vai sim, mas é você que está ali responsável por esse mental, porque é a tua consciência, então, que acessa essa intuição, né, que faz circular essa intuição por todo o teu ser e faz você agir, né? Você começa a respeitar então quem você é enquanto ser realmente, sem julgar a si mesma, principalmente, e não julgando a si mesmo como incapaz, como inferior, como não consigo, como é difícil, né, essa fase. Não, tudo são oportunidades e você começa a dissolver esses julgamentos e começa a viver no fluxo, que é essa energia, que é essa consciência, que também pode ser chamada de amor. Você está indo além da ideia de que é preciso se esforçar, porque até a fase anterior parecia que ainda necessitava de um esforço para meditar, para encontrar consigo mesmo. Então agora que você já sentiu que você é um fluxo, cada vez mais você acessa esse estado de ser, de fluir, de se expandir, você compreende que não é necessário o esforço, porque o esforço são as barreiras. É só uma barreirinha que tem que liberar para fluir mais e mais, deixar acontecer segundo a tua intuição, segundo a tua essência, né? E daí você começa a ver que não tem mais o exterior com o interior, a aparência do mundo exterior com quem você vibra interiormente, né? Mas mesmo assim ainda há esse pouco de separação, né? Então você não é mais refém disso. Pelo menos no plano terrestre, como a tua consciência já está mais compreensível, já está mais assimilável essa dualidade, né, e essas hierarquias, você não é mais refém do bom e do mal, do certo e do errado, e você começa a deixar também o interior e o exterior, você e o outro, como separado. Então, tudo que acontece com o outro acontece com você mesmo, porque você é esse outro. Então, você passa para a quinta fase, que é a unificação dessa tua consciência, desse teu corpo que se expandiu, desses teus corpos energéticos que foi acessando a tua existência lumínica, que é uma espécie de corpo espiritual, de luz, e que você percebe que você é um todo, um coletivo, que você é um fluxo lumínico de luz e que você é uma expressão de uma essência que está além da separação. Ela é você e você está nela. Você pode viver tanto nos mundos holográficos frequenciais como além dessas frequências. Você sabe que você
é esse todo expansivo. Então essa paz, essa serenidade faz parte da tua existência, é você. Toda a aparência já se desfaz, você já lê as frequências e as modulações nas ideias, nos pensamentos, nas energias que você encontra, tanto no mundo material físico, quanto em sonhos, quanto em projeção astral, projeção de consciência, ou em viagem astral, ou em meditações. Você já consegue distinguir, porque não há mais julgamentos, então você consegue trocar informações livremente com qualquer ser que você encontre. Então, o extraterrestre não faz mais sentido porque ele não é fora da Terra nem dentro da Terra, porque você mesmo não é um terrestre, você está tendo uma experiência terrestre, como outro ser está tendo uma outra experiência em outros planetas ou planetoides, ou está focando a consciência dele em outro plano dimensional. E você foca a tua consciência uma boa parte do tempo na matéria, mas ela está ao mesmo tempo expandida. E quando você na matéria expande a tua consciência, você já está acessando esses outros planos. Então, as pessoas que você encontra fisicamente, você já percebe a luz dentro delas, a informação. Você percebe o corpo mais sutil dela. Então, você desenvolve essas habilidades. Com algumas pessoas, você até faz a telepatia, com todos esses seres, você troca as informações por telepatia, por leitura frequencial, né, por emanações de quem você é, do que você pensa, das tuas intenções, estão abertas, são acessíveis a todos, então os outros seres também estão abertos, não tem nada que possa provocar algum medo, algum desconforto, porque você é o fluxo. Então você não precisa provar nada, nem para você mesmo, nem para ninguém. Não precisa sair levitando, ou não precisa dizer que eu tenho capacidades, porque você já está vivenciando isso. Então não há que pôr à prova nem a si mesmo, nem o outro, né? É isso, você não está mais no mundo, o mundo está em você. Então, tem algumas observações. Quando a gente está no processo de despertar, a gente não se preocupa mais, vamos dizer assim, com esse outro, porque não há mais o outro. Você não vai se preocupar em sair da Matrix, eu estou na Matrix, eu estou num holograma, ou eu estou preso à Terra, porque você sabe que você é o todo, que você é essa expansão, que você escolheu vivenciar essa experiência e está vivenciando ela à sua maneira, no seu tempo, porque você é soberano na tua energia, no teu pensamento, na tua emoção. Despertar é isso, é redescobrir-se. Não há mais preocupações, porque preocupação significa ter medo. O que vai acontecer? Quando você é fluxo, não há medo, o contrário. As coisas são oportunidades para você fluir mais e mais e ter mais experiências ainda, né? Então, não há mais ansiedades, não é preciso mais criar expectativas, o que é o despertar, comparar, entender, porque o despertar é um fluxo. Expandir a consciência não passa por expectativas. Será que eu vou conseguir ter as minhas habilidades, fazer viagem astral? Isso só te impede de se expandir ainda mais, porque expectativas são desejos, são apegos. Então você está aberto para acolher todo tipo de experiência nesta vivência humana. É isso, muito obrigado